Aê, tava ao contrário. E aí, Santiago, você tá bem? Como você tá se sentindo, amado? Meu, tô bem, tô com uma tossezinha persistente, mas já passou o pior. Tá bom, Entrei então. numa marézinha aí de Covid, depois dengue, né, tudo junto. Ai, ai, ai. Eita, pediu aí resistência da você, hein? Então, vou Cara, nem dar me fala. um oi geral para quem tá entrando, né? Para quem já tá aí na live, fazer uma abertura rápida. Essa aqui é a segunda live do projeto Desaguar. É um projeto que foi contemplado pelo PROAC Edital. E você é o segundo convidado para a prosa, né? Uma conversa mesmo. E como eu te disse, nessa fase do projeto agora, nós estamos num processo criativo de escrita. E eu já te vi algumas vezes aqui em Ubatuba, né? A gente já se cruzou assim. Só que foi nesse sexto festival de cultura, lá no Camburi, que a Ana Terra ela pegou um livro, O Caderno de Águas. E aí a gente apresentou com Boi de Conchas, e aí eu voltei na van com ela, né? E ela me mostrou. Eu nem tinha lido o livro. Na hora que eu vi a capa, Caderno de Águas, eu falei, a gente precisa conversar com ele, precisa ter essa prosa. Então, acho que hoje a gente está, de fato, conversando, assim, né, se conhecendo. Já sei que você é um contador de história e queria ouvir a sua história, né? Quem é Santiago, assim, se apresentar para todos aí. Bom, boa noite aí pra todo mundo. Obrigado pelo convite. Sou Santiago Bernardes, sou caiçara de Batuba, nascido na Praia do Perequiaçu, que é aqui do lado do centro. Hoje eu tô aqui em Itaguá, né? Até por causa da conexão, porque atualmente eu moro lá em Camburi, que é a última praia ao norte de Batuba. Comunidade caiçara e quilombola, né? Um quilombo e uma comunidade caiçara. Eu sou filho de pescador, nascido no Perequiaçu, e escritor, biólogo também. A gente transita aí nas duas áreas aí da capital da academia e no conhecimento popular, né? Empírico, Uhum. chamado popular, que para nós é uma academia também, né? Basicamente, esse sou eu, assim, né? De início. Muita coisa, né? Muitas vertentes aí de história. Te contar um pouquinho do projeto, né? Sim, você também está conhecendo, né? Esse projeto, Santiago, ele surgiu desde 2016, na verdade, quando eu, Manuzinha, que faz parte, a Andrea, nós morávamos lá em Perus, São Paulo, né? E aí nós fizemos um projeto chamado Quilombos Urbanos, que era tentar entender essas uniões, né, assim, na cidade, e tem muitos coletivos que se denominam assim. E aí nós conhecemos aqui, foi a primeira vez que a gente veio para Paraty para conhecer um quilombo. Nós viemos no quilombo da Fazenda. E aí passou o tempo, cada uma foi, né, para um lugar. Eu vim morar perto do mar, porque eu engravidei e queria que minha filha crescesse perto do mar. E aí um dia eu me encontrei com a Andrea e falando, nossa, eu queria tanto que a gente reencontrasse a Manuzinha. A Manuzinha estava em Natal, estudando também, meio ambiente. E aí eu falei, a gente podia se reunir para cantar, pensar alguma maneira de conseguir se reunir, né? E o nome disso pode ser Desaguar. Sim, veio o nome antes de saber o que a gente ia fazer. A gente ia cantar, se reunir e o nome disso ia ser Desaguar. E aí eu tô te contando, né, para você ir se aproximando um pouco do processo, a nossa ideia agora, a gente já filmou algumas cenas debaixo d'água, tentando entender um pouco o que que é essa referência d'água para quem cresceu, né, no nosso caso, na cidade, no metrô, vendo surfista, só surfista de trem, né? Então, como que é essa relação para a gente com a água? E agora a gente está escrevendo o que a gente vai apresentar enquanto experimento cênico, que aliás a gente vai apresentar no Quilombo da Fazenda, e vai apresentar também no Rio Escuro, aí eu te aviso as datas. Então, escutar, né, sobre o processo criativo agora para a gente é fundamental. E escutar sobre quem viveu perto das águas desde pequeno é, assim, abrir horizontes, né, abrir experiências que a gente não teve, mas que a gente imagina. E aí, lendo o seu livro, tem, enfim, né, várias coisas assim, que eu anotei, dá para ficar aqui conversando dias com você. Mas eu coloquei umas perguntas que são chaves, né? A primeira é para quem cresceu perto do mar, né? De onde que veio
esse tornar-se escritor? Como que surgiu isso em você? Uma pergunta tão grande quanto o mar, né? E a resposta pode ser também. É que, assim, na questão prática, eu escrevo desde criança, né? Aprendi a escrever com 4 anos de idade, meio que por acaso, assim, na verdade. Porque eu tenho irmãos, né? E o do meio, eu sou o último. O do meio é 2 anos mais velho, ele ia para a escola e voltava com os cadernos da escola, e eu queria aprender e ficava aquela brincadeira, daí daqui a pouco ele já cada manhã inteira na escola, saía fora e eu ficava com os cadernos aprendendo. E nisso aprendi a escrever. E aí a relação direta com o mar é porque meu pai era pescador, né? Então a gente, como eu falei, eu nasci e cresci no Perequiaçu, e lá hoje eu moro no Camburi, né, faz uns anos. E desde muito cedo também, eu tenho na memória estar dentro. Aqui a gente brinca que quem nasce aqui primeiro aprende a nadar antes de aprender a andar, né? E é uma brincadeira, mas muitas vezes é real, né? Então a memória assim afetiva do mar, a memória de estar pescando com meu pai, ou desde criança a pescaria é uma coisa séria, mas é uma brincadeira também com os amiguinhos, estar jogando linha na beira do rio Indaiá. Então vem disso, e aí desse fato de ter tido contato com a escrita muito cedo, quando eu cheguei na primeira série eu já estava escrevendo historinha praticamente, assim, bem coisa bem simples, né? Mas a professora, assim, na primeira série, por sorte, a professora incentivou, ficou admirada, mas incentivou. Já na terceira série eu tive problemas. Mas vem dessa contato direto e muito intrínseco, muito orgânico, na verdade, porque para mim eram as duas coisas juntas. Muito do que eu pensei em escrever era descritivo, né? Eu escrevi uma canoa, descrevi um peixe, descrevi o mar, escrevi a costeira, ou as brincadeiras, ou um caminho que eu fiz até o rio. Então começou meio que nisso, um registro. Não chegava a ser um diário, não tinha a noção disso ainda, porque tinha 6 anos de idade, mais ou menos, né? Quando eu entrei na escola, embora já escrevesse, eu comecei a aprimorar um pouquinho, mas tudo muito instintivamente, né? E aí é que eu não tenho mais registro dessa época, mas eu tenho alguns registros bem antigos, assim, de 13, 14 anos, né? Então vem dessa relação direta mesmo e do fato de ter. E aí uma coisa que parece até clichê, né? Mas todo escritor, escritora fala, que é o fato, né, não basta só aprender a escrever ou a ler muito cedo, né? É a leitura em si, né? Então também desde muito cedo eu tive curiosidade de ler. Tudo que caía na minha mão eu lia, né? Igual a gente fala, bula de remédio, jornal. E aí outro hábito importante, meu pai lia muito jornal, todo dia tinha um jornal, um jornal popular, mas tinha um jornal todo dia, chegava o jornal e eu lia, desde a sessão de esporte, o editorial, a política, muitas vezes não entendia nada, mas eu lia, então, a leitura, o fato da vivência com a natureza e a prática de muito cedo ter contato com a escrita foi o que motivou a escrever, mas ainda naquele momento era uma coisa que eu gostava, assim, que estava dentro de mim, né? Não tinha uma ideia do que seria para frente, né? Sim, e também essa coisa do observar, né? Que nem você falou, escrevia sobre a canoa, escrevia sobre o que você estava vivendo ali no dia a dia, que aliás, isso foi se aprimorando, né? Lendo assim os contos, né, do Caderno de Águas, que tem esse nome ainda de um certo diário de bordo, né? É É, isso da sua infância que vai se aprimorando. E aí, já entrando, né, nessa ideia de processo criativo, que já aponta aí nesse lugar de observação da sua vida mesmo sendo grafada, né? Eu vi uma vez um documentário do Manuel de Barros, aí ele falava assim que ele tinha uma ideia, e aí ele falava, não vou escrever essa ideia. Se ela voltar umas 3 vezes, e voltar cada vez mais simples, mais tranquila, menos eufórica, aí eu escrevo. E aí, como que é isso para você? Quando você decide escrever, assim, como que é o seu processo de escolha? O Caderno de Águas mesmo, ele vai apontando em cada história vários temas, né? Mas como que é? Onde inicia? eu sempre ando com bem básico, assim, também, né? Caneta e papel na mochila, no bolso, sempre que possível, né? Então, mas é muito também, não tem uma metodologia, assim, é um pouco mais livre, né? Já teve época de ser um pouco mais metodológico, digamos, mas era mais um exercício mesmo de disciplina, né? Exige muita disciplina. Eu lembro que tem um, não lembro se foi Mário Quintana, mas teve um escritor que falou que, porque a galera romantiza muito também a escrita, né? E aí o escritor falou, fala-se muito em inspiração e tal, mas ele fala que escrever é 99% transpiração e 1% inspiração, né? Então é Hum, um trabalho
meticuloso, de observar mesmo, igual foi falado. E para mim surge muito assim, às vezes uma palavra, eu sou meio que como eu me sinto como uma rede mesmo, assim, até uma analogia sempre com o mar, né? Uma rede, uma esponja que absorve tudo. Então, às vezes, um diálogo que a gente está tendo, uma palavra que uma pessoa fala, uma cor do céu que eu vejo, aquilo é muito sensorial para mim. Assim. Talvez uma palavra eu consiga tirar de uma palavra um conto, assim, talvez uma frase, uma piada de um antigo, da antiga Caissara. Então, é muito nesse sentido de absorver tudo que está ao redor. E eu anoto muitas vezes, às vezes uma palavra só serve como um gancho para não se perder aquela ideia, né? Porque às vezes você está em outra atividade, está num trabalho, você não consegue parar e escrever ali. Eu tenho certa facilidade. Se eu me propor a escrever alguma coisa, eu vou escrever no momento, se eu tiver o tempo para isso, né? Mas eu uso muito dessa forma assim, eu anoto, geralmente uma palavra-chave, e aí aquela palavra vai me remeter àquela ideia que eu tive, e aí a partir daquilo eu desenvolvo. Mesmo que depois, quando eu vá desenvolver, a ideia seja completamente diferente, mas pelo menos o registro da palavra inicial foi feito, né? Então É funciona um muito assim. dispositivo, né? E às vezes até dormindo, acorda, anota alguma coisa, que às vezes a gente esquece também, né? Você falando assim, eu lembrei de eu li isso uma vez, não lembro aonde, que era o processo criativo do Guimarães Rosa, né? Que ele falava assim, que ele fazia um balaio e ia colocando várias palavras, várias histórias. Aí ele falava, pronto. Quando enchia o balaio, aí ele pegava e falava, agora eu vou escrever um livro. E ficava lendo aqueles fragmentos, tentando conectar a história. E teve um outro livro, não sei se você conhece, chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Maravilhoso. E ela fala que foi o livro que ela tem uma prática de escrever mais lenta, e esse livro, alguém provocou ela, falou que a vida das mulheres negras eram fáceis, algo assim, sabe? E aí ela pegou assim na veia da vida dela, né, das histórias que ela viveu, e ela escreveu o livro assim, falou que foi uma noite, sabe? Vrum, precisava jorrar aquilo. Então é isso, né? Muito o que move a gente por dentro, né? O que a gente precisa falar. E aí eu vi também lá no seu Face algumas histórias que você conta, né? Você é contador de história também. A gente conta uns causos reais aí, misturado com a realidade não só minha, mas de tudo do nosso povo, né? Chique. E E você assim, lembra de algum trechinho de alguma para contar pra gente? bom, não são muitas, né? Mas eu lembro bem de uma que até registrei, que, embora eu escreva também sobre outros temas, mas a maior parte transita no universo da cultura caiçara, principalmente, né? Mas da questão mesmo que a gente viveu assim uma transformação muito grande com a chegada da rodovia BR-101, começo da década de 70. Eu sou da geração pós-rodovia, né? A gente costuma dizer que ela cortou não só um território, mas um modo de vida, né? Dividiu praia e sertão, né? Já existia praia e sertão, mas ela dividiu no meio, né? E aí tem uma história que foi real, inclusive, eu não vou lembrar de quem, porque como eu falei, né, muitas coisas que eu vivenciei, eu acabei até anotando, mas outras que não, mas escrevi muito tempo depois, né? Então, uma vez eu era garoto ainda, e por ser o próprio bairro onde eu nasci, que já foi uma área de muita roça antigamente, também não peguei, mas é um bairro de transição do centro de Batuba para o norte. E aí toda a garotada do norte de Batuba, os idos dos anos 80, quando eu era moleque, vinha estudar no Perequiaçu, na escola Dionísio. Então a gente tinha sempre contato com o pessoal do norte, não tinha a escola do Puruba, tinha umas escolas mais antigas, mas não a do Puruba ainda. Já deve ter uns 20, 30 anos já, acho. E também meu pai pescava muito no norte, né? E eu ia também jogar futebol no norte, embora andasse todo o território de Batuba, mas ia muito, uma relação muito forte com o norte de Batuba. E aí numa dessa, a gente estava, se eu não me engano, porque eu devia ter uns 12 anos, eu ia também, além de jogar bola, ia pra casa dos amiguinhos e tal, passava dias, ia pra Cinquada, não sei o quê. E tava no sertão da fazenda, na época nem se falava em quilombo ainda. E aí tava lá, e meu pai não é da roça, mas era do mar, né? Então a ligação da roça veio mais do norte, de ver as roças do norte. Ele tava lá conversando com o avô de um garoto, não sei agora não lembro os nomes, né? Porque é muito antigo. Uhum. Mas ele contou uma história que era assim, né? Essa coisa da opressão contra as práticas tradicionais. Que tava lá o senhorzinho, tiozinho, né? Batendo enxada. A maior parte da galera antiga era analfabeta.
Tava lá na roça, chegou, na época se chamava Polícia Florestal, né, que agora chama ambiental. Chegou 3 policial florestal na roça dele, né, aí já tinha muitas leis que criminalizando, né, a prática artesanal, a roça e a pesca principalmente. E aí tava lá, chegou fazendo a roça dele e tal, mandiocal, batendo a enxadinha dele. Chegou 3 policial florestal e falaram: o senhor sabe que o que o senhor está fazendo aqui é um crime? Como assim, seu moço? Crime? Eu estou plantando meu alimento. Desde quando isso é crime? Isso é feito pelos homens desde que existe a terra aí. Mas faz isso desde o meu avô, do avô, do avô, do avô. Por que é crime? Porque o senhor está derrubando árvore, está destruindo a natureza. Ah, entendi. Quer dizer então que eu estou destruindo a natureza. Estou plantando mandioca e estou destruindo a natureza. Mas o senhor cortou umas árvores aí. Tá, mas então, tô vendo aí, ó. Vocês estão fardados, são estudados para proteger a natureza, estão se dizendo aí autoridade. Então diz para mim, já que vocês são conhecedor, são, né, formados para isso, eu sou um simples analfabeto, não sei nem ler e escrever, moço. Meu caderno é terra, meu lápis é enxada. Aquele pé de pau ali que tá torto ali, vocês sabem qual que é? Aí um dos 3 olhou pro outro assim, né? Não sabia. Tá, vocês, pelo menos um dos 6 aí sabe quando que a jacutinga dá ninhada? Aí um olhou pro outro também, não sabia. Aí quando que a água sobe ou desce do pé de bambu? Daí também olhou um pro outro, mesma coisa, não sabia. Ele ficou quieto assim e tal, continuou batendo enxada, daí ele falou: tá, então quer dizer que, olha como esse mundo tá virado, né? Vocês estão dizendo que eu sou criminoso, que eu tô plantando alimento, eu não sou estudado igual vocês, vocês que são estudados e que diz que conhece, que tem que conhecer para proteger, né? Porque senão como é que vocês vão estar fazendo serviço aí? Fiz 3 perguntas para vocês não sabem. Eu sei tudo isso desde criança. Quem que tá errado, então? Quem que conhece para proteger alguma coisa aqui? E aí ele foi preso por desacato à autoridade. Ficou um dia lá. Caraca. Mas é uma das histórias que eu registrei depois, assim. E aí, recentemente, eu comecei a fazer uma coisa, eu acho que foi isso que você viu no Face, que é o que a gente fala da poesia falada, né? Os causos, né? Que é registrar em vídeo, né? Porque muitas vezes a gente escreve o livro, muitas do nosso próprio povo eles não têm acesso ao livro, não gosta de ler, não tem a leitura. Mas o vídeo, hoje em dia, que você perde a internet, alcança mais pessoas, né? Então era uma coisa que eu queria fazer há um tempo, e aí eu fiz 2 agora recente, a ideia é fazer a cada um mês, não sei, se tem um prazo, se tem mais solta, registrar, né? Essas histórias. Eu contei 2, uma fala algo parecido com essa primeira também, e a outra até um pouco mais biográfica, né? Conta um pouco. Tá no Facebook, inclusive. E a pessoa perguntou: mas essa história que você conta é a sua história ou é misturada? Eu falei: é tudo misturado, é um pouco da minha vida com a vida de várias outras pessoas, mas que no fim é o conjunto, né, digamos, da cultura ilustrada ali num caos, né, com algumas pinceladas ali fictícias, entre aspas, né, ou licenças poéticas. Mas é essa a ideia, né, de fazer essas cotações de história nesse sentido, né, de também tanto para alcançar as pessoas, e tem sido uma recepção bem legal, assim, as pessoas das comunidades me mandam mensagem: pô, essa é a história do nosso povo, legal, que alguém está registrando, que alguém está contando. Mas na verdade eu sou só um aprendiz, né, tanto pela própria idade, eu não sou tão velho, quanto existem muitos contadores de causas aí que não são registrados, né, a gente bebe nas fontes originais para que fique registrada também, né, então eu costumo dizer que todos são poetas, né? Só que alguns escrevem e contam, né? Porque a poesia está nos olhos. Chique, é isso. Tem muitos contadores de história aqui mesmo em Ubatuba, né? A gente entrevistou, esqueci o nome dele agora, que ele faz parte do Boi também, só que o Boi dele é o Boi Chorão. Eu vou lembrar o nome dele, eu te falo depois. Mas eu estava aqui te escutando, né? Lembrei também de uma música que o Luiz Perequê, né, ele fez, aí ele sempre contava, antes de iniciar a música, que como que o povo foi perdendo, né, assim, o acesso. E aí ele começava, eu não vou lembrar a poesia aqui inteira, mas vai relatando como que o caiçara vendeu a terra e lá se transformou em um condomínio, e aí de repente ele já era o segurança do condomínio onde ele não podia entrar mais. E aí você falando, né, da rodovia, e tem essa mudança, né, eu tô aqui há 6 anos e eu já vejo muita mudança, muita gente vindo para cá,
E lendo o seu livro também, né, você tem essa posição mesmo de colocar isso como algo que precisa ser dito, né, precisa ser olhado, o quanto o povo, de uma certa maneira, foi enganado mesmo, né, assim, vendeu suas terras sem saber o que estava fazendo, assinou papéis, e isso mudou a cultura como um todo, né, mudou a maneira dele, ele foi saindo de perto do mar, foi indo para as zonas mais periféricas, né, mais longe do mar, e aí muda toda a maneira da lida do dia a dia. Aí é isso, se quiser É, falar algo sobre, pode falar. é um processo muito intenso, né? Porque tudo que acontece tem uma história, né, por trás, remete ao algo do passado. Então, muitas vezes a gente vê o Ubatuba crescendo desordenadamente, é uma luta que está sendo constante, né? Verticalização, as ocupações, invasões, etc. Mas isso tudo é um segundo, terceiro, quarto boom de algo que começou já com a estrada, né? Porque você teve aí, como eu falei, a estrada cortou o mundo, também um modo de vida, só que foi muito meio que da noite pro dia, assim, né? Em poucos anos, né? Então você tinha um modo de vida com muita dificuldade, sim, claro, não se pode romantizar também, principalmente na questão de saúde, acesso à saúde, né? Tinha muitos problemas básicos que poderiam ser melhor resolvidos na época, até os anos 70. Mas você tinha também uma ingenuidade e uma inocência, sem romantizar, né? Mas derivada do próprio tempo e modo de vida, que você... tinha gente que nunca vinha para o centro, vivia nas comunidades, quem vinha era um ou outro, né, para fazer essas correrias todas. Então, quando uma gente que vivia da terra, mas a terra não tinha valor comercial, a terra tinha valor de uso, não comercial. Os poceiros muitas vezes não tinham documentos, né? As pessoas têm que estudar o passado de Ubatuba, o passado histórico, colonial, imperial dessa região toda, que eram grandes fazendas, que depois foram abandonadas quando acabou os ciclos. Ubatuba teve dois períodos de decadência, né, de auge e decadência. O último foi a decadência quando o café migrou para o Vale do Paraíba, fizeram uma rodovia lá por cima para servir ao Porto de Santos. Aí as fazendas ficaram abandonadas, o caiçara ficou vivendo da terra e tal. Você tinha uma perspectiva dos benefícios, né, das políticas públicas que deveriam ter. Quando chegou a estrada, não trouxe isso, foi a invasão, né, de dois projetos, o desenvolvimentista, que é o chamado turismo, até hoje eu acho irônico falar que a cidade tem vocação turística, sendo que ela era rural, né, está sempre pro rural pesqueira. Vocação turística é uma coisa importante do desenvolvimento. E o outro modelo é o conservacionista, né, que é o meio ambiente, você não pode tocar em nada, parques, modelos de parque importados dos Estados Unidos, completamente bizarros para nossa realidade, né? E aí nesse turbilhão todo, o caiçara, o quilombola indígena foi pego de supetão, assim, teve gente, e essa história não é só Ubatuba, é todo o litoral sul fluminense, litoral norte de São Paulo, vários documentários que mostram, né? Gente que trocou terra por rádio de válvula, por terreno por botas, nossa, coisas assim que parecem contos irreais, assim, surreais, mas que aconteceu pela inocência e o abuso, né? Ah, coloca o dedo aqui que a gente vai trazer o papel em branco, né? Que a gente vai trazer médico para a comunidade, vai trazer isso, trazer aquilo para a estrada. E aí 100 metros de terra vendida no cartório virava 1.000, e gente morta que aparecia em nome do documento, gente que nunca pôs o pé na terra dizendo que era dono dela, de tudo que a gente vê aí que acontece até hoje no norte e no nordeste, aconteceu e acontece o tempo todo aqui na nossa região também, né? Eu falo que aqui o nosso torto arado é aqui também, não é só lá no norte e no nordeste, no Amazonas, acontece o tempo todo aqui, né? E é isso, né? Foi essa ruptura, essa transformação muito rude e abrupta, né, contra o povo, que movimentou aí, muitos se adaptaram, muitos também ficaram espertos e passaram para o lado do opressor, aí tem de tudo, né, e corrompeu-se um povo também, diluiu-se uma cultura, reprimiu-se, proibiu-se, aí tem de tudo as nuances de cada lado, cada um que foi, né, os próprios caiçaras tradicionais, gente que se deu bem grilando terra da própria família, enfim, aí tem todo um caminho histórico aí que está até hoje acontecendo, né. Muda muito, né? Muda assim, quando você coloca simbolicamente algo dividindo, isso vai para a cultura, né? Você começa a ter divisões, começa a ter muita coisa. Agora, adentrando ao livro mesmo, né? O primeiro conto, né? Assim, começa chamado Pré-Mar. Aí eu quero contar.
Fique à Contar vontade. não, né? Eu vou ler, né? Esse início para o pessoal que não tem esse acesso ao livro, só para ficar com vontade. Pré-mar. Houve um tempo em que se contavam histórias, e elas eram escutadas, e elas eram vividas, com tudo o que há de profundo em vivê-las e em contá-las. Tempo em que se sentava à beira do mar e do universo, num tronco trazido pela maré, perto de um fogo, e as palavras navegavam às bocas do povo e o mundo das águas e das terras. O mundo era feito de pequenas vilas praieiras esparramadas entre costeiras, florestas e rios, e no fundo do oceano da memória, as histórias tomavam forma e percorriam as aventuras do mar, as andanças das matas, os fazeres simples da vida, mas repletos de sentido para um povo meio mar, meio terra. Eu acho que é tudo isso que a gente está falando até agora, né? Esse início. E aí, o que eu achei curioso é que o segundo conto já começa os nomes do mar. E ele vai trazendo essa brincadeira que você fez no livro inteiro, né? Que é trazer o povo, o nome de santo do povo, né? E criar esse evangelho do mar. E como é que surgiu isso? De onde que vem essa ideia? É, essa parte do pré-mar, né, seria o prefácio, né? Eu coloquei pré-mar, né, já brincando. Uhum. Eu gosto muito de brincar com as palavras, criar palavras e tal, e sempre associar as águas, né? Porque as águas são fluídas, né? Tem forma, né? As palavras também devem ser assim. Me remete muito à questão também de uma pessoa que eu conheci, tive o prazer de conhecer aqui em Batuba, foi o seu filhinho, que foi um farmacêutico aqui da cidade, que viveu uns 94 anos, faleceu em 2001. E quando eu tinha 14 anos, eu fiz algumas visitas a ele, né? Tem os 3 livros dele, inclusive autografado e tal. Até um pouco profético, né? Porque ele escreveu num dos livros, para o futuro literato de Batuba e tal. E Nossa. aí, ele conta no livro dele, tem 3 livros, né? O Batuba Documentário, Batuba Lendas e Outras Histórias e A Farmácia do Filhinho. O documentário conta uma parte mais histórica de Batuba, né? O Lendas e Outras Histórias, o nome já diz, né? E o A Farmácia do Filhinho são causas também. Ele conta que ele nasceu em 1906. E essa coisa da gente ouvir as avós contando história, né? Eu também tive a oportunidade de ouvir minhas avós contando história. Tem família caiçara e família caipira no interior de São Paulo. Inclusive tem uma tia-avó que está com 105 anos, né? Eita, nós. E aí a gente ouvia essas histórias, então remete muito a isso, sentar na beira da praia, uma fogueira, um violeiro, e isso tudo ficou, né? Quando a gente ia pescar também com meu pai na madrugada, então vem desde aí. E a ideia do livro, na verdade, sempre quis ter um livro que ele vai se desdobrar em 2, esse livro, inclusive, porque eu sempre quis ter um livro com nome composto, assim, Caderno de Águas ou As Marés de Histórias. Aí acabei deixando só Caderno de Águas, porque vai vir uma Maré de Histórias, porque ainda tem mais uns 15 contos ainda nessa linha, sendo escritos, né? Mas aí mesmo dessa questão da cultura caiçara, que é uma cultura baseada no catolicismo cristão, né? E aí sempre é comum, né, os nomes dos filhos e filhas terem nomes santos, santas, profetas e tal. Então todos os personagens do livro são nomes assim, né? Ana, Madalena, João, Pedro, nomes bem emblemáticos e que são nomes que permeiam na cultura caiçara, mas ao mesmo tempo são todos profanos também, né? O pescador, né? O catolicismo cristão é um pouco mais livre do que o evangelismo, né? Então são pescadores que vão aos bares, que cospem, que falam palavrão, pessoas que fazem festa, que fazem fandango. Então a ideia do livro foi isso, que retratasse esse universo, né, da cultura caiçara, mas também, até pela minha própria formação de vida ser pós-estrada, que refletisse, às vezes sutilmente e às vezes muito fortemente, a crítica social nos contos, permeia todos os contos, né? A questão da perda do território, da ocupação, da estrada, tudo isso está ali tenso, né? O tempo todo atravessando os contos ali. Tem até uma analogia com o próprio nascimento de um Jesus caiçara, digamos, né? Então tem toda essa ponte, né, entre a cultura ancestral, que é das contações de histórias, né, e da religiosidade, espiritualidade caiçara, permeada com uma coisa que ao mesmo tempo na literatura se chama de realismo fantástico, né, que são situações que excedem ali eu não diz fantástico, né, excedem a realidade física, concreta, né, então por exemplo, tem um personagem que eu gosto muito, que é o Antônio Rabequeiro, né, que é um encantado, é um
escritor. É um cara que sai tocando rabeca e dialogando com os temporais, meio profético, uns chamam de louco, outros chamam de demoniado, seja o que for. Que tinha realmente essas histórias, né, na cultura caiçara, não só na caiçara, mas todo o povo, as lendas, a gente quase não escuta hoje em dia, né, as lendas, os causos, como o corpo seco, o ouro do Corcovado, isso, né, remontando aos livros do seu filhinho, essas histórias de Ubatuba que pouca gente conhece, né, no meu livro, pouca gente ouviu de algum antigo contando. Então vem disso também, né, de fazer ao mesmo tempo que os contos são separados, são do universo caiçara, da pescaria, etc., mas que tem essa crítica social bem latente ali, né, que tem aquela cutucada ali, né, sobre isso também, e ao mesmo tempo com essa magia, né, da cultura também permeando tudo, assim, né, uma coisa meio mística, assim, digamos. Você falou do farmacêutico, eu lembrei, porque o contador que eu te falei, né? Ele é o Joca, e ele conta uma história. E eu dou sempre muita risada com a história do pescador que vai pegar o peixe, e aí o peixe escapa, e o anzol entra no dedo dele, e ele vai atrás do seu filhinho, fala, seu filhinho, de noite, tira aqui o anzol. Aí seu filhinho, vou ter que quebrar o anzol. Não, não quebra não, arranca meu dedo, mas não quebra meu anzol. É muito boa essa história. É O isso. E Joca você é um falou, fala. inspiração. Ele é Não, muito o Joca é um bom. grande figura. Engraçado, né? E essa coisa da palavra ser espontânea, né? Isso que você falou da fluidez, ele te pega com a palavra, né? Ele faz você ir imaginando, assim, é muito gostoso. E aí você falou também essa questão na época nem era quilombo, né? E aí o meu pai, ele é um ótimo contador de história, eu demorei anos para descobrir isso. A minha história da minha família é aquela migração do Nordeste para São Paulo, né? Então, meu pai, ele demorou muito tempo para contar de onde veio, tudo, e aí aos poucos eu fui descobrindo que ele veio do sertão da Bahia, um lugar de muita seca, e aí ele um dia conseguiu me contar o nome do lugar, e o lugar chamava Mucambo dos Negros. Eu falei, pai, mas esse nome de lugar é um nome muito forte, né? Isso devia de ser um quilombo. Ele, o que é quilombo? E o que é isso? E aí a gente foi pesquisar e, de fato, né? Hoje é um quilombo, assim, foi denominado mesmo. E é algo que para ele não fazia sentido o nome quilombo, né? Ele sabe da vivência, ele conta da mãe velha, que era a parteira do lugar, que todo mundo chamava de mãe, todo mundo ajudava ela a se manter viva. Então, plantava, levava comida para ela. E essa é a história dele, né? Assim, o quilombo veio depois, o nome quilombo. Foi uma palavra que outros trouxeram, né? Mas a vivência para se transformar em quilombo, quem viveu foi ele. E eu acho isso curioso, né? Tem palavra que chega depois da vivência. Em Ubatuba aconteceu muito assim também, porque assim, historicamente a gente sabe, né, que eram quilombos, né, do processo histórico, mas a própria autodenominação, a autotitulação como quilombo veio de um conhecimento que eles começaram a ter nos anos 2000 para cá, né, com a própria legislação, com pessoas que começaram a incentivar porque é uma maneira de proteção legal também, né, você tem marcos legais, marcos territoriais. O caiçara, por exemplo, não tem, não. O indígena tem a questão da demarcação da terra e o quilombola tem também, mas o caiçara já não tem esse marco legal, embora tenha outros direitos também comuns, né? Aí você pega, por exemplo, no Camburi, onde eu moro, muita gente se identifica, eu sou caiçara aqui do Camburi, mas é caiçara e quilombola e caiçara, é tudo junto, é misturado, porque é a mesma cultura. Os dois, né, o quilombola herdou a cultura africana, os dois herdaram muita coisa da cultura indígena. Na nossa região, Caraguá, também tem registro de lugares que foram, e que eram mocambos, né? Também eram chamados mocambos antigamente. É. Aqui tem quem me contou muito a história, né, desse período de tráfico. Aqui isso é uma rota, né, de tráfico mesmo clandestino. Foi o professor Leandro. E aí ele sempre, né, uma pesquisa tremenda, assim, e vai falando o quanto que Ubatuba foi um lugar de esconderijo mesmo, um lugar onde as pessoas utilizavam para esconder e também manipular muitos documentos, né? Então aqui realmente se tiveram muitos refúgios, muitos
negros que tiveram que, de alguma maneira, sobreviver, né? No meio dessa Tem até ali clandestinidade. no sul de Ubatuba tem uma praia, não sei se todo mundo conhece, chama Praia da Lagoa. Aí você entra pelo portal da Tabatinga e vai, passa Figueira, Ponta Aguda, Praia Mansa, até chegar na Praia da Lagoa. No final sai lá na Caçandoca, na Quilombo também. E na Praia da Lagoa você tem uma ruína grande ainda lá de pedra, uma antiga casa, que a história, né, os historiadores apontam que era um lugar de onde desembarcava escravos para dali desaguar, né, desafogar para fazendas daqui da região, para a própria Caçandoca, para o interior de São Paulo. É bem rica essa história da questão dos quilombos, né? Tráfico, enfim, rica no sentido mesmo de informações, mas é muito dolorosa, né? Que é uma coisa que não fica registrada muitas vezes. Né? Meu pai é negro, minha mãe é branca, minha bisavó era índia, então toda essa mistura aí, que é o povo caiçara, né? Mas é ferro e fogo também. Não é uma coisa, Sim, não foi uma coisa opcional, né? você falou a Ferro e Fogo, eu lembrei de um conto que é o Sebastião, Gonçalo e Jorge. E aí tem uma frase que você coloca que, nossa, grafou muito, que é a luta ardida de sal. O mar é quem escreve as histórias. Né? E é isso, tem muito suor, né? Tem muito sal queimando a pele aqui desse povo também, né? É O isso. povo conta as histórias, mas o mar é quem escreve, que dá os rumos, né? Uhum. Porque no final é isso, né? O mar, de certa forma, ele tem todo um misticismo, mas ele é indiferente à nossa existência. Ele vai continuar aí milhões de anos depois da gente, né? E eu acho que é aí que tá essa força, né? Essa magia também do mar, né? A gente, imagina, uma canoa no mar, antigamente só tinha canoa, né? Não tinha motor, né? Canoa e remo. Desde quando, depois de certa época, apareceu o barco, o famoso barco do padre, que era ali do estaleiro, que se chama Praia do Estaleiro, né? Estaleiro do Padre. Tinha um padre que eu esqueci o nome agora, mas construiu um barco para servir as comunidades do norte e tal. Mas é bem essa a fragilidade do ser humano perante o mar, né? O livro traz muito isso também, né? Que apesar de todas essas, uma pessoa que leu falou, pô, mas é um tanto triste o livro, né? Fala, não, pode ser triste, tem um tom melancólico, mas não tem como, muito como não ser, porque essa é a história do povo, mas também tem um tom vitorioso, tem um tom ali de resistência sempre, né? Porque é isso que acontece, não é só de derrota nem só de vitória, né? Então, enquanto houver povo caiçara, vai ter que existir resistência, né? Nossa geração vai passar e vai seguir em frente os que vieram depois, e é isso, nessa fragilidade, tanto do oprimido quanto do opressor perante o mar, ninguém é nada, né? Então, o mar vai. Tem até uma crônica de Rubem Braga, né, que chama Ai de Ti, Copacabana, que lá em 1940 e pouco, se não me engano, 47 ou algo assim, no máximo nos anos 60, não lembro agora a década, ele faz uma crônica no estilo até das leituras bíblicas, né? Profetizando, ai de ti Copacabana, que o mar vai invadir tudo, os meros e os peixes do mar vão transitar nos grandes salões dos hotéis, não vai sobrar ninguém. E é bem isso que o ser humano caminha, né? Do jeito que vai ocupando, fazendo prédio quase que em cima do mar. A gente vê aqui a orla do Itaguá como tá, né? Então no livro tem muito disso também, né? Por mais que o homem peleje contra o homem o tempo todo por terra, isso existe desde o começo da humanidade, quem vai se sobressair vai ser sempre o mar, né? O mar que vai dominar tudo, como sempre. Lembrar que até aqui, milhões de anos, o pico do Corcovado estava debaixo d'água, né? Então o mar vai retomar o que é dele, né? Então o livro tem esse tom mesmo que chega a ser melancólico, mas é porque é uma realidade, né? Uma realidade da fragilidade do ser humano perante o mar e o universo mar, né? Sim. E tem um conto, deixa eu ver se eu lembro o nome. Acho que é a Santinha, que Santinho. ela chega do mar, né? Ninguém sabe de onde ela veio, ela chega do mar. E tem muito isso, né? Deles se perderem, tem aquele que o tubarão tá comendo a canoa, e aí ele vai, né? Me livrei, consegui cair numa costeira, na hora que vê onde tá numa ilha cheia de cobra. Né? Então, assim, é perigoso e é também um lugar que você não sabe determinar quem chega, quem vai, se vai e volta. Então, para mim, né, que sou muito urbana, eu abri essa dimensão do mar é um lugar de chegada. Durante muito tempo as pessoas se movimentaram pelo mar, né? E de chegada, de saída. Então, você não sabe quem está chegando do mar, você não sabe se você volta, onde você vai parar. Isso é muito interessante.
me remeteu até a duas coisas, né? A própria esse conto que você fala é inspirado numa ilha que é real, que é a ilha chamada da Queimada Grande, né? Mas também chamada Ilha das Cobras, que hoje em dia, é ali pro lado de São Sebastião, Ilha Bela. Só quem pode ter acesso é pesquisadores, o Butantan vai muito lá, porque lá tem uma espécie de serpente, uma jararaca ilhoa, que só tem nessa ilha. São milhares, assim. Só que olha como que a natureza é a evolução, né? Naquele processo todo, o mar subir, descer, que levou milhões de anos, essa ilha era ligada ao continente, então os animais transitavam, o mar subiu, essas cobras ficaram ilhadas, só que as cobras geralmente, jararacas, principalmente, são animais de hábitos noturnos e terrestres, né, que tem cobras que são de árvores, né, elas são terrestres. Com o passar do tempo, a ilha ficou sem muitas presas e as cobras se reproduzindo, elas passaram a ser diurnas e subir em árvore para caçar as aves que pousavam. E aí o veneno dela potencializou, porque ela picava a ave saía voando no susto e caía no mar, ela não conseguia pegar. Então ela pica praticamente a ave já paralisa e cai. E aí é um conto inspirado nisso, né? O cara, lá tem um farol lá que tem umas histórias também, que famílias que moraram lá morreram, o pessoal que tentou fazer roça lá morreu também, porque é muita cobra, né? As cobras, aí acontece o naufrágio, o cara cai lá, fala, putz, né? Saí dos tubarões, mas e agora? Ele descobre que a ilha tá cheia de cobra, que ele sai, né? E a outra coisa é o próprio um poema famoso, né, do Fernando Pessoa, né, que ele começa, ó Portugal, né, quanto do, ó mar, né, mar salgado, algo assim, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né. Ele enaltece, na verdade, as conquistas que ele era português, né, dos colonizadores e invasores, mas aí eu, até nesses contos, em alguns outros lugares, eu tenho essa ideia, né, mas o quanto quanto né, do sal do mar são lágrimas de Portugal e o quanto são sangue de África também, né. Sangue da América, né, e ouro trazido. Até, uma vez eu tinha uma imagem assim que as caravelas vinham e atrás dela um rastro de sangue, né, realmente isso acontecia, porque morriam muitos negros nos porões e jogavam, criou-se até hábito nos tubarões, né, de seguir as caravelas e tal. E sempre essas analogias, essas questões aí também dessa questão da colonização, da qual a gente não tem como fugir, né, nós caiçaras somos fruto disso, mas podemos escolher, né, uma vez eu tive um sonho, que até coloquei num livro anterior, que é o Livro do Mar, esses sonhos que a gente tem que é muito real, né? Que era assim, eu tava correndo na mata e eu sabia que eu era um índio. Sentia, sabia e tal. Correndo dos portugueses, que era atirando, aquelas armas antigas e tal, até que uma hora eu senti uma dor nas costas e cai. Aí levanto, já me percebo que eu era um negro, correndo, alguma coisa, os caras atrás, os portugueses atrás, aquele desespero, aquele som real. Aí aquela dor nas costas, cai de novo, na terceira vez que levanta, eu com muito ódio no coração, os olhos faiscando, eu também sou o português que tá atrás atirando. Aí nessa hora eu acordei, assim, falei, nossa, suando, assim, falei, caramba, eu preciso... Fiquei assustado, assim, porque o cara sabe esses três sangues, né? Só que hoje em dia a gente pode escolher quem que a gente, de que lado a gente tá, né? Os opressores continuam aí, né? Os patriarcados, os colonizadores internos, externos, estão aí em cima do povo caiçara, como sempre, né? Mas eu escrevi esse conto também no Livro do Mar, que é um livro interessante também. Olha só, esse eu ainda não vi, nem tem o Livro da Terra também, né? O Livro da Terra. São 4 livros. Tem o Palavra Andando, que eu publiquei em 2016, que é um livro que retrata a experiência que eu tive como mochileiro pelo Brasil e América do Sul durante uns 10 anos, indo e voltando, né? Então são poemas estradeiros, digamos. Depois veio o Livro do Mar, que é até difícil classificar. É um livro bonito porque, assim, até fisicamente, ele é costurado artesanalmente, com uma editora de São Paulo, de um amigo. Ele é feito por papel artesanal, costurado artesanal. Tem o primeiro conto e o último são no estilo do Caderno de Águas, um pouquinho maiores, 2, 3 páginas. Depois são pequenos fragmentos, ou mesmo uma frase só, de toda essa vivência do mar também, né? Então mistura sonho com caos que eu escutei, com lenda, com coisas que eu inventei, com coisas que eu escrevi quando era moleque, por aí vai. E o Livro da Terra retrata a experiência que a gente tem com a agricultura, né? A gente, uma época, a gente movimentou muitos mutirões de agricultura aqui com as comunidades do norte, de agrofloresta, de roça, lá com a Dona Laura, com os filhos no Camburi. E aí, enquanto a gente batia enxada e facão, nos intervalos eu ficava escrevendo. São poemas campesinos, poemas de luta, né, de resistência da terra. E agora veio o Caderno de Águas, né, que, como eu falei, vai se desdobrar no Maré de Histórias, que é um próximo. E, ao mesmo tempo, também a gente está com uma ideia, aí, junto com o Rodrigo Caldeira, de fazer uma peça de teatro também. Porque eu fico escrevendo o tempo todo, na verdade. Eu estou terminando agora um romance que se chama Canoa Emborcada, que, não sendo repetitivo, mas pega a mesma temática, mais ou menos, desses contos desse livro Caderno de Águas, mas numa forma de romance, né, uma história mais linear.
mas atravessando também esse período da estrada, né? Aí se terminá-lo, aí quando a gente está pensando em transformá-lo numa peça de teatro aí também. Chique. Tá tudo interligado. Merece, né? Merece, dá vontade de ver esses personagens. Você falou do sonho, na hora eu lembrei também de uma fala da navegante Maria, que ela fala, sonhar é uma forma de chegar, né? E você falando É, do sonho, é isso, é uma forma de acessar lugares, né? E aí você esse falou encontro é muito do... legal. Fala. Não, porque, assim, quando a gente fez o lançamento desse caderno de águas, aí a gente fez no Teatro de Batuba, né? Acho que foi em abril, se não me engano. E aí teve duas leituras especiais, uma do Rodrigo Caldeira, que foi do Rabequeira, Antônio Rabequeira, e da Bruna, que inclusive vai estar no teatro daqui a pouco, que ela leu esse que você falou agora, da Navegante Maria. Aí tem, e a ideia dos contos também, assim, eu sempre gostei dessa ideia de não, muitos contos você não termina exatamente com algo concreto, ó, acabou assim, é isso, pronto. Deixa na imaginação das pessoas saber o que aconteceu. As pessoas perguntam, fulano de tal, sobreviveu ou não? Eu falei, então, aí você continua navegando na história aí. Tem um que é assim que eu fiquei parada, eu falei, ele não vai mais falar nada desse personagem, foi o do Tomé. Tomé e o Conto do Urutau. Aí ele lembrou de onde é a madeira. E aí você fica esperando que ele vai dizer de É, onde é a madeira e não diz. É muito bom esse ponto. e a Urutau é uma ave chamada Mãe da Lua, né? Direto eu escuto no Camburi, inclusive. É uma coisa fantástica, assim, pra quem não conhece, procura até na internet, Urutau. Ela é famosa, ela tem vários nomes, Mãe da Lua, tem lenda que ela era uma indígena que ficou triste, e depois encarnou numa ave. Tem muitos contos, assim, principalmente da cultura indígena. E ela tem uma película no olho, e ela fica com o olho fechado, mas ela tem um vãozinho que ela vê. E aí ela fica lá no tela de pau, assim, na camuflagem, né? Fingindo ali, se camuflando, para que não seja vista. Então eles falam que é o pássaro que olha, que vê tudo de olhos fechados. Assim. Ela também é considerada um mau agouro. Enfim, tem muita lenda em volta dela, assim. E eu achei legal associar com Tomé na Bíblia, né? Por exemplo, é o apóstolo que só vê, só acredita vendo, né? Também tem essa nuance no livro, nos nomes de alguns profetas, no livro. Pega, às vezes, uma coisa que está ali na Bíblia, daquele, por exemplo, Jonas e a baleia, né? O profeta que foi engolido pela baleia, mas não necessariamente vai ser uma releitura daquela história da Bíblia. Pode ser só o nome e associação com baleia. Então, no conto tem Jonas e a baleia, mas é completamente diferente, né? O método é a questão do cara ser descrente, mas é outra história. Então, tem esses ganchinhos, assim, que divergem totalmente do original para dar essa enfim, esse atrativo na história, né? E essas formas de terminar também, que é para deixar a pessoa tentando voltar a ler o conto. Pô, acho que eu perdi alguma coisa. Será que... Imaginar de onde que ele lembrou, né? Tem muita Exatamente, essa eu li umas liberdade. 3 vezes falando, tem alguma coisa que eu não vi. E você falou isso, né? Eu gostei muito da Madalena, né? A Madalena já começa falando que ela é uma curandeira, rezadeira, parteira, né? Que cuida. Achei isso muito bonito. É uma personagem emblemática, né? A gente sempre tem, geralmente são as parteiras, chama mãe de todos, né? Geralmente as comunidades chamam mãe de todos, é a parteira ou a herdeira, né? A curandeira. E ainda temos muitas dessas vivas ainda, querendo que continue o legado, né? Porque também muitas coisas as pessoas mais jovens não vão dando continuidade, né? Mexer com ervas e benzer, simpatia, essas coisas todas, né? É bem legal. Assim, me fascina muito, que me lembra das minhas avós, que eu cheguei a conhecer, dessa minha tia-avó que ainda está viva, que está quase atravessando, já atravessou 2 séculos aí. Nasceu em 1918, está com 105 anos. É muito tempo, né? Uma pessoa que eu conheci assim, que eu fiquei impressionada, foi numa aldeia lá do Acre, do povo Runicuim, e aí ela tinha 124 anos. E aí o pessoal teve que brigar com ela para ela parar de ir para a roça. Porque até Olha, o ano passado, quando tinha 123, ela ia para a roça ainda, assim, baixava, ficava muito mas se forte. parar, também que ela morre. Se parar, tem que deixar. Pode Pois diminuir a intensidade, mas tem que deixar. Porque é isso, a cultura está muito ligada ao que a gente é, né? Eu até uso a mesma frase que é escreviver, né? Que é isso, é escrevivendo, escreviver. Porque é a gente, o que eu escrevo sou eu, né? O meu povo. Tem um exemplo aqui, que pouca gente sabe também onde é a pista de skate.
Ubatuba, eu cheguei a ver isso também. Eram ranchos de pesca ali. Aí, se eu não me engano, no começo da década de 90 ou no começo dos anos 2000, não lembro agora em qual época. Mas sempre estão reurbanizando e mexendo na avenida da praia, né? Todo governo que entra quer fazer ali retocar, pintar o olho da boneca, né? Uma hora que fura, né? Aí foram lá e arrancaram os ranchos de pesca e botaram a pista de skate, que é importante para a juventude, etc e tal. Eu não sou do skate, eu sou do surf, mas eu sei que é importante. Só que tem um monte de lugar que poderia ser feito uma pista de skate. Foram fazer justo onde tinha os ranchos de pesca, aí tinha o seu FIFO. Não deu muitos anos, ou poucos anos, ou um ano depois ele morreu. Não teve mais o rancho de pesca, perdeu o sentido de vida, né? Isso é bem assim, você tira o que a gente... Por isso que a gente fala, você tira o território do povo, você tira a vida dele, né? Esse tempo atrás o Parque Estadual queria tirar o pessoal do Sertão do Prumirim e do Félix e colocar no CDHU. Imagina, tirar pessoas assim da roça, do mato, para colocar no CDHU. É diferente de uma pessoa numa situação de risco, em área urbana, ir para um CDHU, né, como uma forma de amparo, né? Pode ser melhorada, claro, mas do que você pegar, realocar uma pessoa criada gerações na roça numa área urbana, né? É a morte certa, né? Você morre de desgosto, né? Perde completamente o dia a dia, né, dela, a prática. Eu não lembro com quem eu estava falando esses dias que me falou isso, logo que aqui se tornou um parque, né, aqui para frente, às vezes você encontrava alguns caiçaras andando e o pessoal falava, não pode entrar, é um parque, né? Eu falei, não, eu só estou andando, eu preciso andar aqui. O andar na mata fazia parte do dia a dia, né? Não era para caçar, não era para nada. E aí, o não poder andar já era algo que deixava triste, que já arrancava parte, né, da pessoa. Tem vários pontos que você traz isso. Fecharam-se muitas servidões, né, de praias, assim, que as pessoas... É uma forma também de descaracterizar, né, a cultura. Você pega a servidão, a pessoa às vezes não mora naquela praia, mas ela andava para lá e tal, aí fechou a servidão porque um barão foi lá e fez uma casa, né. E aí mudar os nomes, né? Às vezes o pessoal, por exemplo, fala lá no Cambori, eu não seja nativo de lá, mas sou adotado lá e eu defendo lá, né? Cambori é Cambori, não é Cambori das Pedras. Embora até mesmo gente de lá já adotou isso, né? Só que assim, todos os antigos ficam indignados, pelo menos todos que eu conversei, o seu Genésio. E aí o pessoal fala, a gente até fez uma brincadeira com o camarada, pô, mas você é chato com isso, você fica falando toda hora isso, mas é só um nome. Eu falei, pois é, Antônio. Pô, mas tá até trocando, tá falando tanto, trocou até meu nome é João. Eu falei, pois é só um nome, cara. Daí, o que acontece? É só um nome, mas é um nome que, por exemplo, Prainha do Félix é o nome original, não é Praia do Português. Porque o português foi lá, meteu uma casa, fechou a servidão, e aí botou Praia do Português. Você vai nos guias turísticos, Praia do Português. Não, é Prainha do Félix. Perguntar para as pessoas do Félix, é Prainha do Félix. É uma forma de você tirar a história, né? Você tira o nome, você tira a identidade, né? Tem muito isso Que também. até Daí... tem um conto que você coloca aqui, que ele... Ai, a ilha se chama, né, o nome da pessoa. É o Pedro, a Ilha Pedro. Pedro, a ilha. Mas aí é uma outra construção, né? Que nem o Morro do Tiagão aqui, que o pessoal fala que de tanto ver a pessoa lá cultivando e ser daquela família, então você pega a referência de quem mora lá. Então a pessoa meio que se torna parte do lugar e não uma questão de posse, né? Eu comprei isso aqui, é meu, tem meu nome agora. É bem isso. E a questão da Ilha Pedro retrata um pouco isso também, porque no começo fala, né, que a ilha tinha um nome que ninguém lembrava mais, aí o Pedro foi morar lá, aí passaram a chamar de Ilha do Pedro, depois a Ilha Pedro, aí uma coisa virou, tanto ele quanto a ilha ficou uma coisa só, assim, praticamente. E é um conto que termina de uma forma também que eu gostei também, não sei se você lembra do término dele, mas tem toda uma... Na verdade, esse livro era para ser um livro, no começo eu lembrei agora até de falar isso. Eu queria escrever um livro infanto-juvenil, mas depois a temática ficou tão... tem essa parte da crítica social e tal, que eu coloquei, um livro para criança de 0 a 100 anos. Assim. Se eu pegar esse livro com uma criança, ela vai gostar, ela não vai se apegar em alguns detalhes que a gente conhece, que alguém pode pegar ali mesmo não conhecendo, né? Questões históricas e essas críticas sociais, né, dessa coisa toda. Mas a história em si é para ser um atrativo também para uma criança, né? Tem uma fantasia ali, tem uma coisa lúdica ali também, né? Então acho que isso é legal também, essa história. Começou isso, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, que é a Maria Flor, que está no começo aí, né, para a Maria Flor.
E depois, conforme fui escrevendo o livro, eu não consegui ir por outro caminho, né? Consegui colocar ali tudo que vinha aflorando ali na maré mesmo, daí eu falar, é um livro então para todas as crianças, não ficou um livro só para as crianças de tal idade, não. É um livro que todas as crianças vão ler e vão navegar, né? Todas as idades aí. E é isso, e dá vontade de ficar falando de cada conto aqui. Tem muita gente já falando que quer ler o livro. E aí, para quem quer o livro, como é que faz? Como é que te acha? Como que consegue? Para quem está em Ubatuba, é mais fácil pegar comigo mesmo. Aí tem no Instagram Santi Bernardes, escritor, pode mandar uma mensagem lá que a gente combina, né, como pegar. Ou quem estiver mais distante, pode ser pela internet, pelo site da editora, que chama Caravana Grupo Editorial. É só entrar no site, procurar pelo livro Caderno de Águas. Mas acho que o pessoal que está em Ubatuba é mais fácil me mandar uma mensagem mesmo, a gente combina. Daí. Aí dá para entregar ao vivo, né? Dá até para escrever uma dedicatória, Uhum. fazer uma coisa especial. E aí eu recomendo também o livro do Mar, também é mais fácil pegar direto comigo. Essa é uma produção que eu gosto muito, porque, como eu falei, é com um amigo de São Paulo, uma editora pequena, né? E é uma produção artesanal, lá feita à mão. Então sempre ele me manda de 7 em 7, aí ele me manda, eu vou vendendo o pessoal e tal. Mas é um livro bem bonito também. Tem bastante história aí, como o nome diz, o livro do mar, né? E tem alguns desses textos, ou vários, estão no Instagram, Santi Bernardo, escritor. E no Face, né? Tem o Face de uso geral, mas tem um também que chama Santiago Bernardo, escritor, no Facebook, onde eu posto as coisas também. Chique. Santiago, quero agradecer por esse papo, né, por essa conversa. Eu tenho vontade de depois fazer outras conversas ainda, porque o livro realmente abre muitas brechas. Tem muita gente que fez pergunta também, e aí depois eu te passo. Mas quero agradecer, o nosso tempo está acabando, né? Tem 1 hora só aberta para live. Agradecer por você ter aceito, né? Por você ter topado escrever também tudo isso, essa riqueza. E que a gente converse mais e que venha mais histórias aí. Quero ver o próximo livro já. Pô, valeu, que agradeço o convite aí. É uma prosa que dá pra gente ficar aí horas e horas. De Vixe, repente, Maria. pegar uma pior, sentar na beira da fogueira e já faz uma live ao vivo. Mas É isso agradecer mesmo. mesmo aí, foi um prazer. Alegria sempre, porque não é, quando a gente fala da arte, como eu falei, né, escrever, então não é uma coisa só, nunca vai ser uma coisa comercial, né, então quando é arte é uma coisa muito além disso, então você tem a nossa cultura retratada, então para mim é uma alegria, é um prazer, é uma forma de resistência, tá poder falar um pouco disso, conversar com as pessoas, levar esse nosso universo, as pessoas conhecerem, eu sempre falo que é importante a gente continuar sendo essa essa árvore, né? A cultura é uma árvore, né? Ela vai gerando frutos e as árvores vão virando canoas, enfim, aí a gente continua navegando porque a gente sempre passa, né? Tem uma frase até que eu gosto muito, né? Que fala assim que meu pai guardava canoa na Barra Seca, né? Onde meu pai guardava canoa, ficou uma marca indelével na areia. Onde meu pai Uhum. guardava canoa, um menino indelével no tempo. E essa ideia que isso se perpetue, né? Continue, essa canoa continue navegando e siga em frente. Eu sou só um remador, eu não sou o autor dessa canoa, né? A Hum. canoa é o mar, né? É o mundo, são as histórias do nosso povo. Só cheguei numa época para continuar remando e vou deixar um legado que é isso, né? Contar histórias, é conversar, é continuar escrevendo, enfim. Mas é isso, Como brigadão mesmo. diz um dos personagens que agora eu não lembro aqui, é preciso ter bons canoeiros, né, para nossas canoas. Obrigada, querida. Valeu, gente. Até a Obrigadão, boa próxima. noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada por estarem aqui na Boa live. noite, Até. todo mundo.